Alô, alô, você estudante, está aí se preparando para o Enem, que tem atividades escolares, você que se interessa por linguagem, por comunicação. Hoje a nossa aula vai tratar desse assunto, comunicação. Nós vamos começar então pelos elementos da comunicação. Vem comigo, que é português, professor Eugênio, minha língua 100%. Taca a vinheta. Então, pessoal, comunicação é a competência número 4 da Base Nacional Comum Curricular. Então, ela trata das linguagens, da linguagem verbal, da linguagem oral, das linguagens gestuais. A partir dessas linguagens, constroem comunicação, ajudam no compartilhamento de informações, nas trocas de experiências, construções das ideias. Então a gente usa as diferentes linguagens para produzirmos comunicação. Então essa é a competência número 4. Então nós vamos começar então falando sobre o que é comunicação. A gente a vida toda, o tempo todo, a gente quer comunicar alguma coisa, a gente quer se expressar. Então a comunicação nada mais é do que a nossa interação, a interação do ser humano com o meio onde ele vive. Quando a gente interage com as outras pessoas, quando a gente compartilha informações, a gente está produzindo então comunicação. Quando a gente se expressa, quando a gente se manifesta, a gente produz então comunicação. E para a gente produzir comunicação, a gente usa um código. Então o que é o código? O código são elementos linguísticos, são elementos, são símbolos, são gestos que são convenientes, que são convencionados entre um grupo, entre pessoas, e esse grupo, lógico, eles devem compreender esse mesmo código para que haja então a perfeita comunicação. Comunicação é a nossa interação. E com o que a gente interage? A gente interage a partir de um código. Tá? Esse código são os símbolos, são as línguas, né? As linguagens que usamos então para produzir interação. Então vamos para o tema da nossa aula, que é os elementos da comunicação. Vocês sabiam que existem partes, aspectos, pontos importantes para que haja uma comunicação? São 6 os elementos da comunicação. Então vamos falar primeiro aqui dos interlocutores. Interlocutores são no mínimo 2, a não ser quando eu faço um monólogo, né? Então aí eu converso comigo mesmo, mas nesse caso eu me coloco como um ser fora de mim, para que haja então essa comunicação comigo mesmo. O primeiro elemento da comunicação então é o emissor. Quem é o emissário? Quem é o emissor? O emissor pode ser o falante, pode ser o escritor, é aquele que constrói a mensagem, é o produtor da mensagem. Do outro lado, na outra ponta, a gente tem o destinatário, que aqui recebe o nome de receptor. Pode ser um ouvinte, pode ser um espectador, pode ser um leitor. É aquele para quem a minha mensagem é dirigida. O terceiro elemento é a palavra que eu acabei de dizer, é a palavra mensagem. Então, quando eu quero me comunicar, eu produzo uma informação, eu produzo um texto, um enunciado, que pode ser um sorriso, é um texto, né? Um aceno de mão, é um texto. Então, quando eu produzo esse texto, esse enunciado, isso que eu produzi, essa minha criação, chama-se mensagem. O quarto elemento da comunicação é o canal. O canal é o veículo, é o meio de comunicação pelo qual eu uso para enviar a minha mensagem. Hoje, a maioria das pessoas usam o smartphone, né, por meio das plataformas de mensagens, né, o WhatsApp e outros meios de comunicação, né? Então, qual é o meio que eu transmito a minha mensagem? É via WhatsApp? É via carta? A nossa comunicação aqui, o nosso meio dessa aula, por exemplo, está sendo via vídeo, via internet. Então esse é o meu veículo de comunicação. Essa é a minha plataforma de comunicação. Então esse é o canal. Se nós estivéssemos no mesmo ambiente e eu falasse com vocês, o veículo que transportaria a minha mensagem seria a fala, a voz, tá?
Mas aqui nós estamos usando um outro meio, que é a internet, que é o YouTube. Vocês, quando assistem televisão, vocês assistem por um veículo, um eletroeletrônico. Aquele veículo é o canal. Então, para vocês selecionarem então o filme que vocês querem assistir, vocês escolhem então o canal. É mais ou menos dessa forma que funciona também a nossa comunicação. A gente escolhe um canal para nos comunicarmos. O quinto é aquilo que eu já disse no começo, o código. Então esse código são sinais que são convencionais. Então houve uma convenção e aí todo mundo disse, olha, isso aqui é a letra A. E aí o mundo todo reconhece aquilo ali como letra A. Esses símbolos, essas linguagens, elas podem ser elaboradas, construídas por um grupo. Cada região, as pessoas falam diferente. Então são os códigos dessas pessoas, desses grupos. O sexto e último elemento da comunicação é o referente. O referente nada mais é do que uma situação comunicativa. Por exemplo, aqui, hoje, nessa nossa comunicação, qual é o nosso referente? Qual é o nosso assunto? O nosso assunto é falar sobre os elementos da comunicação. Mas poderia ser, por exemplo, sobre redação. Os outros vídeos tratavam sobre literatura. Então esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema. São essas situações que permeiam essa nossa conversa, essa nossa comunicação. Por que eu estou me manifestando aqui hoje? Para falar para vocês sobre um assunto, sobre um referente. Então eu trago aqui um conhecimento real. É o contexto de uma situação comunicativa. Pode ser um debate, pode ser uma notícia. A nossa aula de hoje foi construída a partir desse assunto. Qual assunto? Comunicação, elementos da comunicação. Para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui um esquema dos elementos da comunicação. E ao mesmo tempo também já deixar demonstrado para vocês que cada elemento da comunicação constrói ou indica ou se liga a uma função da linguagem. Se eu quero construir uma mensagem que fale sobre mim, eu vou utilizar um tipo de função da linguagem, tá? Ok? Então vamos começar assim. Então nós temos de um lado o emissor, que é aquele que constrói a mensagem. Então a função que se liga a esse emissor é a função emotiva ou expressiva. Do outro lado, na outra ponta da linha, eu tenho um receptor, que é o espectador, que é o ouvinte, que é o leitor. Sobre esse leitor, sobre esse ouvinte, recai a função da linguagem chamada de conativa ou apelativa. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre essas funções. Para que emissor se comunique com o receptor, lembrando que essa comunicação ela não é estanque, ela não é fixa, ela não é pausada, porque há sempre essa alternância. E no momento em que eu sou emissor, dali a pouco eu já não sou mais emissor, eu sou o receptor. Então vai havendo essa troca. Por isso que é comunicação. Para que haja essa troca, para que haja essa comunicação, a gente precisa de um assunto, que é o referente. A função da linguagem que destaca o referente é a função referencial ou informativa ou denotativa. Essa informação, esse referente constrói uma mensagem. A função da linguagem que destaca, que dá ênfase na mensagem é a função poética ou função estética, muito usada na poesia, nos textos literários. Essa mensagem, ela é enviada por um canal, seja pela fala, por escrito, seja por mensagem, seja via internet. Existe um canal, existe um veículo. A função da linguagem que dá ênfase no canal é a função fática. Para finalizar, a gente usa um código, uma língua, uma linguagem para se comunicar. A função da linguagem que dá ênfase ao código é a função metalinguística. Qualquer dúvida, perguntem aí. Vocês podem sugerir temas que vocês querem aprender. Tchau!